Olá para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar, esta é a Lu Maria e este é o Roda de Terapia. Aqui nós falamos sobre comportamentos e acontecimentos dentro de uma perspectiva terapêutica. E nós realmente esperamos que esse conteúdo seja de proveito para a sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente já pede que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar dessa roda de terapia com a gente, deixando o seu comentário aí abaixo do vídeo, a gente vai estar respondendo. E também manda esse vídeo para todo mundo que você acha que vai se beneficiar com o nosso conteúdo. Manda para os seus grupos de WhatsApp e vamos continuar plantando essa semente do bem. Combinado? Lu, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu tenho uma coisa para te mostrar, Lu. Ó, no que eu Ai, que vou molhar legal! a caneca que eu vou molhar com ela hoje. Depois eu Gostou? vou mandar uma para você. Gente, ficou bonitinha, né? A caneca do canal. Aqui atrás eu coloquei meu nome, mas aí tem que vir o seu, né? Aí aqui é Massa! a nossa logo. Legal. Lu, algum recadinho para a galera antes da gente jogar o tema? Só prepara canel, né? Caneco, papel e caneta, tá? Porque cada vez mais eu vou batendo essa tecla de que é importante escrever para que a gente ajude a fixar os aprendizados que a gente adquire no cérebro. Então, assim, papel e caneta. Não precisa anotar tudo, mas se é algo que a gente falar te ficou aí, você vai refletir, anota, que isso vai ajudar a fixar o conhecimento. É isso aí. Então, aproveita, dá uma corridinha, pega bem rapidinho papel e caneta para você anotar tudo que for relevante para você. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Vou jogar aqui na nossa roda de terapia. No vídeo passado, nós falamos sobre o tema felicidade. E entre tantas coisas que nós dissemos naquele vídeo, foi dito que entre os ingredientes da felicidade genuína está o sentido da vida, como aquilo que você pertence, aquilo que você faz parte, mas que é maior que você, que está além de você e no qual você pode se doar ao outro. Então, voltando, o sentido da vida, algo que está além de você, que é maior que você, mas no qual você está inserido e pode se doar a outro. Seria então o sentido da vida o tal propósito de vida? O tão falado, tão batido ultimamente, a gente tem ouvido tanto essa palavra e eu acredito que algumas pessoas têm buscado tanto propósito de vida, mas eu vou um pouquinho mais fundo nos meus questionamentos. Propósito de vida, algo predestinado para mim desde o meu nascimento, sobre o qual eu não tenho nenhuma escolha? Ou algo que eu objetivei, que eu defini e delineei através das minhas escolhas conscientes, aquilo que eu quero ser, onde eu quero chegar? Ou uma terceira vertente, talvez mais cética, propósito de vida, só uma ilusão dessa nova era, para tornar a vida mais leve, para dar um significado para isso tudo aqui, porque a grande verdade é que viver é desafiador demais. Profundo, né? E são essas e outras questões que nós vamos discutir aqui hoje. Eu já vou deixar essa batata quente com a Lu, para a Lu estar respondendo aqui para a gente, Quentíssimo! né? Lu, fala com a gente então sobre o propósito de vida, o que que você acha? É a mesma coisa que sentido de vida? Vamos começar por esse viés. Você acha que o propósito de vida ele é pré-determinado, ele é construído ou ele é simplesmente uma ilusão? Olha, enquanto você falava, eu pensava assim, que você falou em três opções, né? Eu hoje, nesse momento, eu penso que seja um pouco das duas primeiras. A gente já vem, sim, pré-determinado a viver certas coisas, mas também a gente pode ir modificando a nossa forma de viver essas coisas a partir das nossas escolhas.
conscientes e inconscientes. Eu acrescento bem mais inconscientes, inclusive, do que conscientes, né? Pela carga genética que a gente recebe. Estava estudando um pouco mais cedo sobre isso, né? A gente já vem com uma carga genética do nosso pai, da nossa mãe, independente da gente ter sido criado por quem nos deu a vida, biologicamente, mas a gente já traz padrões comportamentais deles que não são vamos dizer assim, algo que não pode ser mudado, porque a gente constantemente está mudando. E a mudança vem a partir das nossas escolhas conscientes e inconscientes. Eu concordo com a Lu. No meu pensamento, existe aquilo que é para qual a gente foi pré-determinado, que é o que a gente traz, inclusive, como talento, como uma capacidade maior, uma naturalidade maior para desenvolver certas coisas, em ter certas habilidades, né? Mas não deixa de ser uma escolha. Eu, como hoje uma estudante de filosofia, eu adoto a filosofia oriental hindu, que fala sobre o Dharma. Você já ouviu falar, Lu? A Já lei do ouvi Dharma? falar, Então, a já lei do ouvi falar. Dharma, ela diz exatamente isso, que tudo dentro do cosmos, tudo, absolutamente tudo, desde corpos vivos a seres inanimados, tem uma função, tem um lugar de encaixe, tem um propósito, vamos dizer assim, tem um caminho a ser percorrido. Então, tudo, desde o macrocosmo ao microcosmo, que é onde nós estamos inseridos, inclusive o homem. Só que nós recebemos um presentinho do nosso Criador chamado livre-arbítrio, que é outra lei universal, né? Então, através desse livre-arbítrio, é onde a gente pode, muitas vezes, escolher seguir por esse caminho e escolher ir por aquele outro. Então, nós temos uma escolha. Isso é interessante falar, porque a gente tem feito assim, pessoal. Eu e a Lu, a gente sempre joga o tema do nosso vídeo antes no Instagram para o pessoal debater lá, trocar uma ideia e tal. Aliás, é por isso que vocês também têm que seguir a gente para estar trocando ideia antes mesmo, né, Lu? Exatamente. Então, e aí eu recebi um direct de uma moça falando assim que ela não concordava que o propósito fosse algo pré-determinado, porque senão não teria sentido o livre-arbítrio. E eu já acho que é uma mistura, que nós dispomos do livre-arbítrio em dizer assim: ó, não me interessa, não me interessa eu exercer o meu dom para entregar, porque o propósito de vida ele também tem a ver com a entrega para o outro, com a entrega para o mundo, com eu me dispor ao outro, né? O propósito ele nunca é só para mim. Então, mas eu posso ter essa decisão. Ah, mas não quero, não tô afim, não, obrigada, tchau, me deixa no meu canto, vou viver minha vida e tá tudo bem, né? Então, eu acho que são exatamente o que a Lu falou, as duas coisas. E eu sigo bem essa teoria do Dharma. Ilusão, de jeito nenhum, não acho que é. A vida tem que ter um significado. Aliás, se nós podemos falar, e eu já vou jogar a bola de novo para a Lu, por que que aqui, num canal chamado Roda de Terapia, onde eu falo desde o início, aqui nós falamos sobre comportamentos e acontecimentos sobre uma perspectiva terapêutica, por que que nós estamos falando de propósito de vida? Por quê, Lu? Não parece muito espiritual esse tema? Muito filosófico, ou seja, assim, talvez não espiritual, mas filosófico. Por quê? Aonde isso está encaixado na terapia? Explica para nós. Menina, que quando a gente definiu o tema, me veio esse questionamento, exatamente assim, nossa, nosso canal de terapia, a gente tem sempre falado sobre comportamento, aí vamos falar de propósito, que entra muito mais na parte filosófica, existencialismo e tudo, mas é parte do ser humano, e inclusive a gente percebe, no meu Instagram não teve tanta interação, porque é como se as pessoas tivessem medo de falar sobre, ou de pensar sobre, porque dentro desse tema também, meio que entra o fato de que a única certeza que nós temos é que um dia nós partiremos dessa existência material.
Eu acho que todo esse tema assusta. Mas por que que nesse canal a gente está falando sobre isso? Porque compõe o ser humano. Porque nós, e nos últimos anos, séculos, né, sei lá, não sei como nomear aqui, tem se separado o ser humano, sabe? Religião, espiritualidade, corpo, mente. E na terapia holística integrativa, que é a nossa abordagem, a gente une o ser humano de volta, porque é essa união, essa integração que faz com que o ser humano se sinta mais pleno, mais saudável, que ele encontre o propósito da existência dele, que aí vai de acordo com a vivência de cada um. Mas a gente está falando aqui de propósito porque é algo que é inerente ao ser humano, a todos nós, queiramos ou não pensar sobre o assunto. Isso, queiramos ou não, né? É a parte da espiritualidade. Eu acho assim, o que que é o holismo, né? O que que é a terapia holística? Muita gente pergunta isso, Lu. O que que é terapia holística? Eu já tive umas duas perguntas assim, mas não. Eu, Parece que a pessoa tem medo, sabe, de entrar nesse Aham. mundo, nesse universo. Talvez por uma vinculação errada de que o holismo poderia estar associado com magia, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Mas eu já recebi muito esse questionamento. E o holismo, ou terapia holística, é exatamente a terapia que ela integra todo o ser humano. Isso inclui mente, corpo e o espiritual, né? Então, espiritual, gente, não é religião, é a nossa parte mais sutil, mais inclusive do nosso inconsciente, não tem a ver com religião. E nós todos temos todas essas essências, entendeu? Então, a terapia holística é a terapia que vai trabalhar todos esses pontos sem desconsiderar nada, nenhum ponto, justamente para achar o equilíbrio. Vocês sempre estão vendo aqui, por exemplo, que nós trazemos temas para falar sobre a saúde mental, né? A saúde é, emocional das pessoas, mas a gente sempre fala da importância de cuidado físico também. Por quê? Porque nós não somos seres separados. E hoje a gente trouxe um tema que tem mais a ver com a abordagem espiritual, mas ainda assim faz parte de você, né? Isso de que você sentir que existe um propósito para a sua vida, que o que você faz não é em vão. Isso realmente trabalha com todo o resto seu, inclusive com o emocional. Já pensou? Isso tem a ver com perspectiva de vida, né? Mas eu vou voltar nesse tema depois de responder outro questionamento. Lu, sentido de vida e propósito de vida, você considera que as duas coisas são iguais? Olha, eu acredito que sim, sabe? Ah, São sinônimos, inclusive, eu acredito, porque propósito, vou trazer, eu fui pesquisar, eu procurei a definição, né? Que é aham, propósito vem do latim, é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Então, propósito também é um objetivo, algo que se quer conseguir. Então, por exemplo, se eu até coloquei aqui, tá? No momento que eu estava pesquisando, o meu propósito que eu assumi para mim, por exemplo, hoje, ajudar pessoas a descobrirem os seus propósitos de vida, sejam eles quais forem. Se eu tenho esse propósito, vamos dizer que hoje isso dá sentido para a minha vida, né? Porque a gente fica ali, qual é o sentido da minha vida? Primeiro de tudo, eu, né, enquanto pessoa e terapeuta, o sentido da vida que eu trago para mim é viver. Primeiro, viver, que faz parte da minha natureza. Eu estou aqui, eu sou um ser humano, eu vivo, né, e faço tudo que me compõe como ser humano. E aí, como propósito, propósito profissional, eu escolhi assumir isso, que já vem também com a carga da minha própria essência. Então, se eu entendi e assumi isso como propósito, hoje, vamos dizer que é uma das coisas que dão sentido para a minha vida, que me realizam enquanto ser humano. E aí envolve o ser maior do que eu, né? Porque eu estou ajudando outras pessoas.
claro, dentro do contexto terapêutico é uma troca, eu ofereço um serviço e a pessoa me paga, mas mais amplo do que isso, eu também me realizo enquanto ser humano de ver, por exemplo, outras pessoas descobrindo que, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e conseguindo dar passos em direção a isso. Então, para mim, eu acredito que sim, sejam bem relacionados, sinônimos ou a mesma coisa. Na verdade, assim, eu tive pesquisando justamente essa questão se é igual, se é diferente e algumas divergências, assim. O que eu achei eu também confundo muito as duas coisas, mas eu achei bem interessante, por exemplo, o posicionamento da doutora Ana Beatriz Barbosa. Num vídeo que ela fala, o vídeo até chama Sentido e Propósito. Segundo ela, sentido é, é aquilo que para o qual nós fomos habilitados, né? Aquilo para o qual nós fomos pré-determinados, vamos dizer assim. E que o Criador nos deixou pistas disso, que são nossos talentos, nossas aptidões, nossos dons, né? Agora, o propósito de vida já é você pegar esse sentido e dispor ao outro. É quando você externa isso e oferece isso ao outro, oferece isso ao mundo como o algo maior. Então, achei bem interessante essa diferenciação que ela fez, embora no sentido prático, talvez a gente não consiga fazer tanta essa diferença, né? Mas achei bem interessante. Mas aí eu posso levantar outros questionamentos a partir disso. Por quê? Os talentos também podem ser construídos. Por exemplo, eu vou pegar dois exemplos aqui de duas pessoas muito conhecidas no mundo da internet e tal, que é o professor Pedro Calabres e o professor Mário Sérgio Cortella. Amo os dois, aliás. E todos dois falam a mesma coisa, porque hoje eles são conhecidos como grandes oradores, pessoas que falam muito bem, né? E todos dois falam que não foi fácil. O Mário Sérgio, ele sempre conta a história de quando ele era pequenininho e o padre chamou ele para ir lá na frente fazer a leitura a leitura do dia. Ele quase morreu de vergonha e tal, e que foi difícil, mas ele foi se acostumando. O professor Pedro Calabres fala que era extremamente tímido e falar assim era muito difícil para ele. Mas eles foram se colocando nesse lugar, se desafiando e construíram esse talento. E de fato são duas pessoas assim que é mágico, né? Ouvir eles é maravilhoso, é realmente assim uma oratória incrível e tal, mas isso foi construído. Então, se eu considero que talento é uma pista do criador e os talentos criados, todos têm a ver com um propósito? Qual é a diferença? Você quer que eu vou começar. Lu, eu tô sendo muito malvada com você, né? O que é a diferença? Eu posso ter um talento que eu não quero explorar e eu posso querer muito aprender alguma coisa. O que vai mudar e fazer disso um propósito para mim é o desejo, aquele desejo que me impulsiona, aquilo de eu quero e eu vou fazer. Eu vou ser a melhor nisso. E eu vou, gente, não é puxar saco, mas eu vou dar exemplo agora aqui, porque eu falei do professor Mário Sérgio, o professor Pedro Calabres, mas eu vou falar aqui da própria Lu. Eu já falei isso para ela sobre o quanto ela já me inspirou em relação a isso. Se tem uma coisa que eu realmente admiro nas pessoas, são pessoas que sabem se desafiar e vão com medo, porque querem, porque diga, eu quero fazer isso. E um dia eu te vi fazendo uma live e dizendo o quanto era difícil para você gravar vídeo e fazer live, o quanto aquilo era desafiador para você. Dava para ver que você estava extremamente nervosa, parecia até que você estava com a face tremendo, assim, de tão nervosa. E ela falou: a partir de hoje eu vou fazer live todos os dias. Todos os dias. Cara, eu fiquei vidrada naquilo. Você não tem noção do quanto você me inspirou naquele dia. Sério. Então, essa é a diferença. É tipo assim,
Tá, nem todo talento vai vir de graça. Alguns talentos eu tenho que construir, mas o talento do meu propósito, mesmo que seja construído, é esse que me impulsiona. É aquilo que eu vou com vontade, eu quero, eu determinei. Existe essa vontade interna me impulsionando. Quer falar, Lu? É, eu estou aqui pensando que eu já li, já ouvi nesse processo de autoconhecimento uma frase que eu acho que até ouvi esse dia assim: tudo que você deseja está do outro lado do medo. E aí eu sempre falo, né, que me expressar, me comunicar sempre foi um desafio. Hoje eu já até começo a olhar de outras vezes assim, não, não foi e tal, mas foi. Hoje é o meu olhar de uma pessoa que já está superando os desafios. Mas assim, você falando aí, eu me lembrei que na escola, por exemplo, eu apresentava trabalho e tremendo, assim, um papel na mão, eu ficava até com vergonha, porque eu ficava tremendo, a face ruborizada, suor. Então, assim, e eu tirava boas notas, mas sempre foi. E a partir do meu crescimento, meu desenvolvimento enquanto, né, jovem, adolescente, adulta, isso sempre foi uma questão minha, de quero fazer e não faço. O sentimento que vinha era isso, assim, eu tenho tanto para falar e não consigo. Então, esse é realmente, é como você falou, tem uma motivação de tenho algo, e eu também levo isso para as pessoas, né? Assim, de falar, porque a minha caminhada, todo mundo tem algo para expressar, todo mundo tem algo para comunicar, todo mundo tem algo para fazer que entra no nosso tema, um propósito. Não é só viver, mas também algo para expressar, algo para contribuir com a humanidade. E eu considero que, pelo menos, eu estou nessa busca e já fazendo, né? Como diz aqui no que eu pesquisei, a intenção. Esse momento que você citou, realmente tinha aquela ânsia de eu quero fazer, e não estava conseguindo, eu vou fazer. E fiz. E eu fiz assim, disse eu ia fazer todo dia, mas os 3 dias bastou para o meu propósito naquele momento, que era fazer. E realmente tem muito disso. Eu acho que a gente se conectou muito por causa disso, né, Lu? Esse canal é fruto de um propósito comum, meu e da Lu, de ajudar o mundo a se curar, de fazer a nossa parte, ainda que pequena, né? Mas Uhum. para todo aquele a quem chega o nosso conteúdo, de estar podendo viver melhor. Que realmente tá difícil, né? Tá custoso de estar levando esse conhecimento que nós tivemos, que um dia nos ajudou tanto, e agora a gente quer passar isso para frente. Então, eu e a Lu, a gente comunga desse desejo e desse propósito, né? É, Lu, eu vou te deixar com um questionamento, mas antes de você responder, eu vou dar um recadinho para a galera, tá? A Uhum. pergunta é: todo propósito é grandioso? Já já você responde. Gente, o recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu e a Lu fazemos atendimentos particular. A Lu é terapeuta vibracional. Ela mora no Ceará e ela atende, tá? Faz atendimentos particulares. É só você entrar em contato com ela através do contato que vai estar na legenda deste vídeo. A abordagem dela é a psicanálise haitiana e a neurociência. Eu também sou terapeuta vibracional, com a mesma abordagem da Lu, nós duas viemos da mesma escola, mas também sou astróloga e faço leitura de mapa astrológico, sinastria, revolução solar, astrologia em geral. E também costumo mesclar as duas coisas, fazer a análise do mapa astrológico com essa abordagem mais psicológica, mais terapêutica, tá bom? Meus contatos também vão estar aqui na legenda deste vídeo. E também faço palestra, caso você se interesse sobre saúde, saúde mental, emocional, se interessa aqui pelos nossos temas, quer contratar para uma palestra, estou à disposição, é só me contactar, tá bom? E segue a gente lá pelas nossas outras redes sociais, tem muito mais conteúdo. Aqui a gente fala com profundidade,
No Instagram, por exemplo, sempre mais por cima, mas a gente sempre está abordando vários temas interessantes lá. Esperamos vocês. Lu, responde para nós. Olha, eu preciso ser honesta que essa pergunta eu não sei responder. Esse tema é um tema, como eu falei antes, né? Que parece que as pessoas têm medo, porque quando a gente começa a olhar para ele, vai para um negócio bem maior, né? Assim, sobre existência, sobre sentido, sobre o que é que eu estou fazendo aqui. E aí eu fico pensando assim, se todo o propósito, não sei responder. Olha, a capa desse vídeo são engrenagens, se você olhar. Por quê? É justamente aquela visão do Dharma de que tudo está encaixado, tudo tem um lugar de encaixe, tudo tem um porquê e está tudo em ordem, está tudo no lugar. Então, se a gente for olhar sobre o ponto de vista do todo, todo propósito é grandioso, porque ele é necessário para o todo. Ele faz parte do todo, ele é necessário para que o todo funcione. E o universo é perfeito. Nada está fora do lugar. Então tá. Agora, se você olhar isso sob um aspecto individual, eu acho que algumas pessoas têm sempre essa necessidade de achar que tem que ser um grande herói, né, para estar construindo algo maravilhoso, um Bill Gates na vida, aquele que criou a Apple, eu tô esquecendo o nome dele, que foi um grande cara. A gente pode falar tantos nomes, né, que fez história em todas as áreas. E na verdade não, porque algumas pessoas, tem pessoas que o propósito é ser mãe. Tem mulheres que têm esse propósito de ser mãe. Tem pessoas que têm o propósito de simplesmente, às vezes, transformar a própria família, ou seja, de estar atuando ali, né? Dentro do grupinho dele, do cantinho dele. Então, é isso. Sob um ponto de vista individual, nem todo propósito tem que ser grandioso, mas todo propósito é importante para o todo, é necessário e ele vai ser grandioso dentro desse aspecto, né? Considerando um todo. Eu acho, porque as pessoas têm no mundo onde a gente se compara o tempo todo, né, Lu? Talvez pode haver essa coisa de, mas meu propósito é só isso. Ainda mais hoje, né? Nosso mundo, assim, essa comparação está muito mais exacerbada. Cara, você sabe de que eu lembro? De Hum, que toda pessoa que faz, por exemplo, regressão de vidas, essas coisas, gente, eu não vou entrar em mérito se isso é verdadeiro, se não é, eu não vou entrar nesse mérito, não é essa a questão. Mas toda pessoa que faz regressão de vida foi tipo assim, né? Uma Joana d'Arc, ou não sei o quê. Não tem ninguém que foi um mendigo na vida passada, passando fome, passando necessidade. Você nunca viu, você já viu? Aí eu acho que vem do mesmo lugar, assim, sabe? Isso de que, nossa, mas se eu tenho um propósito, eu tenho que, né? Tem que ser uma coisa assim, heróica, maravilhosa. Aliás, eu quero, talvez, não, mas tem a ver, sim. Eu quero falar aqui isso de que a professora Lucilena, eu tenho visto algumas palestras dela, ela falando sobre a importância de contar histórias para as crianças, né? Para as crianças terem esse papel do herói com ela, que isso é muito importante, é um arquétipo muito importante para a criança construir essa determinação, inclusive para traçar os seus propósitos. Porque, como nós dissemos, né, sempre existe escolha, sempre existe o livre-arbítrio, né, que é muito importante. exato. Bom, outra coisa que eu queria dizer é que o propósito não é mágico, ele é um processo, ele é construído, então não existe aquilo de, tipo, fui numa sessão de terapia com a Carla, ela falou que o meu propósito é X, aliás, o que nunca vai acontecer, porque um terapeuta jamais tem essa autoridade, né? Mas Exato. vamos lá.
Ela falou que o meu propósito é X e tipo, nossa, como se diz, até abriu aquela luz lá no céu, aquela musiquinha, descobri tudo, agora todas as portas vão se abrir para mim. E não é assim, né, Lu? Fala um pouquinho pra gente. Olha, você estava falando, eu vou falar pegando o gancho do que você falou ontem, que eu me lembrei das conversas que eu tenho com meu marido, que hoje em dia se fala muito sobre exatamente isso, né? De você fazer algo grande e tal, nessa questão do propósito. Mas aí, nós conversando, ele fala muito assim, é preciso nessa engrenagem que você falou do mundo, por exemplo, de alguém para limpar a rua, de alguém para servir, de alguém para fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes essas pessoas, é tudo que elas querem, elas se sentem bem realizadas fazendo isso. Aí, trazendo para nosso contexto de sociedade, aqui, um grupo de pessoas acabam gerando nas outras isso de, será que eu não estou vivendo o meu propósito? Qual é o meu propósito? E aí fica esse negócio mágico, mas trazendo aqui para o contexto do que a gente está falando aqui no vídeo, que é, por exemplo, propósito é a intenção de fazer algo, a gente pode encontrar o nosso propósito olhando para a gente mesmo e buscando entender o que que a gente quer fazer. E isso relacionando com o sentido que você falou antes, né? O perceber, o sentir. E aí, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas calma. Assim. E aí, olhando, por exemplo, para o que você falou antes também, de era algo meu, isso de querer me expressar. Então, eu estou encontrando o meu propósito nessa busca, é assim, olha para dentro para poder buscar fora. Não sei se eu consegui me explicar, porque eu Aham. buscando uma coisa, buscando outra. A verdade é que a gente não tem bem, assim, se você perguntar para uma pessoa, tipo, você sabe qual é o seu propósito de vida? Poucas pessoas vão dizer que sim. Hoje, e acho que bem recentemente, eu, Carla, sei qual é o meu propósito. Eu sei até onde eu quero chegar. Já tá, é muito claro para mim. Mas nem sempre foi assim. Agora a questão é: eu preciso saber para chegar nele? E a minha resposta é não. Você não precisa saber. Você tem que entender o seu porquê. Por que você faz o que faz? Porque e não é só questão de a gente alinha muito propósito com trabalho, né? Aquilo que eu faço. Mas a verdade é que o propósito é um propósito de vida. Então, quer dizer, tá tudo ligado. Por que você se casou com a pessoa com quem você se casou? Por que você escolheu essa pessoa? Por que você mora exatamente nesta cidade, longe ou perto dos seus pais? Então, a partir do momento em que você conhece os seus porquês, você vai chegar no seu propósito. Vai chegar o momento, aliás, que às vezes você já vai estar inserido nele e de repente você fala, cara, entendi tudo. Eu nasci foi para isso. Esse é o meu lugar. Não é assim, Lu? Cara, eu arrepiei aqui, porque é muito isso. Eu já vivi muito essa experiência de repente fazer um atendimento ou de um cliente sair e me deixar com a pulga atrás da orelha e eu falar assim: é isso. Esse é o meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é aqui que eu tenho que estar. E aqui nesse ponto eu quero trazer uma questão interessante que a professora Luceliana Galvão levanta num vídeo dela, um vídeo que fala sobre a vontade. É até bem parecido com o propósito, essa vontade da qual ela fala, mas não é a mesma coisa. E ela fala que hoje em dia existe o sofisma da dúvida, porque é isso, né? Nem sempre você sabe qual é o seu propósito. Você pode ter dúvida, mas a dúvida que você pode ter é dúvida em relação ao meio. Aquilo de será que eu devo fazer assim ou devo fazer assado? O que é melhor? Como eu vou fazer algo? Mas você não tem dúvida do que você quer. É o tal do impulso que a gente falou, né? Tipo assim, quando eu citei o professor Pedro Calabres, o Mário Sérgio Cortella e a própria Lu, né? De falando assim, eu quero isso, então eu vou me desafiar e vou chegar até lá. Então,
pode existir uma dúvida quanto ao meio, a forma de fazer isso, mas não há dúvida quanto ao fim. E é muito interessante que ela ainda cita um exemplo que eu achei o máximo, eu até anotei. Ó, Albert Einstein, olha como ela fala. Albert Einstein tinha dúvida se era físico ou biólogo? Ele teria feito o que ele fez se ele tivesse essa dúvida? Ele pode ter dúvidas sobre muitas coisas, sobre muito da sua forma de trabalhar, mas ele não tinha dúvida que ele era um físico, que aquele era o lugar dele, não é? Massa, Fala um pouquinho, Lu. massa, porque eu estou me lembrando aqui exatamente de mim mesma na minha trajetória, quando eu penso assim, Você ficou emocionado? A impressão minha. Gente, fizemos é, a Lu chorar. Quase, né? pensei, é porque isso você fica ouvindo e fica trazendo vários links, né? Mas especificamente sobre isso, eu me lembro que mesmo antes de eu me formar terapeuta, eu já fazia o que eu faço hoje, só que com ferramentas, né? Eu tenho muito isso, essa lembrança de, por exemplo, chegar minha própria irmã, minha família, algum amigo, de ter essa coisa de gostar de ouvir, de entender a pessoa. É por isso que eu digo, eu não vim para terapia e leitura corporal, inclusive, à toa. Sempre isso já me acompanhou, né? De observar, de querer entender, de querer enxergar o que está assim por trás do comportamento daquela pessoa, o que está motivando ali. Então eu lembro disso de chegar alguém e me falar algo e aí eu enxergar algo que a pessoa não estava enxergando e dizer para ela e aquilo ali fazer sentido para ela. E é isso que hoje eu vivo na terapia, né? A pessoa chega com suas questões e aí eu vou ali e digo assim, mas isso e aquilo, né? E não é enfiar nada a goela abaixo da pessoa, mas mostrar perspectiva, né? Fazer a pessoa refletir. Então, realmente, isso do Albert Einstein me fez lembrar disso, né? De você não tem, é, ele não tinha dúvida de que A era dúvida, físico, que era um né? Só físico. exato. Então, realmente faz muito sentido. Vou te fazer uma pergunta pessoal, porque eu sei que a resposta vai valer para todo mundo que está assistindo o vídeo. E tudo que você fez antes de ser terapeuta foi perda de tempo? Claro que não. Lógico que não. Inclusive, eu tive uma conversa com meu marido outro dia, assim, sobre isso que hoje o meu olhar para minha história e minha trajetória eu não fiz nenhuma escolha errada, não do ponto de vista da sociedade de normas, porque onde eu estou é onde eu queria, onde eu quero estar. E tenho planos de conquistar outras coisas, outros objetivos, mas nessa linha. Mas tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Então foram escolhas certas, foram válidas e me trouxeram muito aprendizado, inclusive para o relacionamento, de, por exemplo, ter feito coisas que não foram legais do ponto de vista da sociedade, mas que hoje me mostra assim, é isso que eu quero viver num relacionamento. E meu relacionamento, tô até me arrepiando. Meu relacionamento está cada dia melhor por causa disso, sabe? Ver, por exemplo, vou contar um negócio bem particular. Quando eu entrei no treinamento para ser terapeuta, eu quis que o meu marido entrasse também para fazer, porque, tipo, não, a gente tem que evoluir junto. Ele não quis de jeito nenhum. Então, foi um processo eu aceitar que essa era a vontade dele e bancar a escolha de ficar com ele assim, não, ele não quer entrar, eu vou cuidar das minhas tretas e ele não vai cuidar, mas tudo bem, eu vou ficar com ele. E hoje ele está buscando conhecimento nessas áreas, inclusive está lendo um livro sobre inteligência emocional, e aí ele vem me falar as coisas que eu já aprendi no treinamento, na Legal. formação. Ele vem me dizer, e ainda fresca assim, ninguém nunca me disse isso, né? Não sei o quê. E eu disse, né? Mas exatamente por isso, tudo é válido, tudo. Tudo que a gente vive, se a gente souber tirar dali, eu gosto da professora Lúcia Helena por causa disso, né? As situações, mesmo as desconfortáveis, elas te mostram uma lição para a sua vida, que se você souber, tiver um olhar buscando essa oportunidade de aprendizado, você vai aprender. Você vai conseguir tirar daquilo uma lição e não vai mais. Não é, veja bem, não é que eu queira viver coisas que eu já vivi. Não quero. Algumas coisas eu não quero de jeito nenhum, inclusive no relacionamento. Mas o que eu vivi me ensinou
me mostrou que eu não quero. Entende a diferença? Então, tudo é válido. Para mim, tudo que eu vivi foi válido até aqui. A Lu falou uma frase mágica aí, que você que foi, pegou o papel e a canetinha, anota. Tudo que você é hoje é um resultado das suas escolhas anteriores. Então, nada é perdido. Tudo que você é hoje, tudo esse lugar que você ocupa hoje, você está habilitado para ele por causa de todas as escolhas anteriores, certas ou erradas, ainda aquelas que você fala, eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter feito de forma diferente. Inclusive nas escolhas erradas, é o que te habilitou para estar exatamente neste lugar. Eu posso falar por mim também, porque eu me tornei terapeuta a partir de uma perspectiva de muita dor mesmo, assim, de ter feito muitas escolhas erradas e de repente falar assim: eu não quero isso mais para mim. Mas eu precisei fazer aquilo, porque senão eu não estaria aqui agora. Então, assim, a gente volta à questão das engrenagens. Nada está fora do lugar. Nada está fora do lugar, né? Lu, eu quero só citar mais uma frase do professor Mário Sérgio Cortella para a gente encerrar essa parte, se você quiser fazer mais alguma colocação, mas ele fala o seguinte: o vídeo dele chama qual o seu propósito? É um vídeo que está no canal dele e ele fala: o meu propósito é aquilo que me impulsiona, aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Lembrando, o desejo da alma, né? A noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva do lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual eu faço o que faço? Lembra os porquês que eu falei? Pergunte-se os seus porquês. Isso é o que faz a minha vida valer. Então, voltando, só para fechar, porque eu fui fazendo comentário, né? A noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva do lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual eu faço o que faço? É o que faz a minha vida valer. Inclusive, ele termina o vídeo dele falando assim que ele sabe que ele espera um dia, né, na morte dele, no desencarne dele, chegar lá e ele vai saber que ele fez o propósito dele se Deus segurar na mão dele e falar: valeu, Cortella. Eu quero isso para mim também. Valeu, Carla. Valeu. Você quer fazer mais alguma colocação? Eu quero só acrescentar uma anotação que eu fiz da minha pesquisa. Uma pesquisa feita pelo Hospital John Hopkins relatou que pessoas com propósito vivem mais do que aquelas que não têm e vivem mais também do que aquelas pessoas que cuidam da saúde. E aí eu queria trazer uma situação bem particular também, que talvez caiba aqui. Minha avó paterna, meu avô paterno, faleceram ano passado. Minha avó já vinha doente. Por que que eu estou trazendo a minha avó? Porque minha avó era rezadeira, ela ajudava as pessoas, sabe? Aquelas rezadeiras assim, bem simples, de pega um galinho de folha e faz umas rezas. Ela sempre fez isso a vida inteira. E o meu avô, digamos que meu avô não tinha algum propósito comparado à minha avó. E minha avó vinha doente, mais doente do que ele. Só que quando meu avô adoeceu, foi muito rápido e ele faleceu antes dela. Minha avó tinha passado 21 dias no hospital. Os médicos não sabiam por que ela ainda não tinha falecido, porque estava toda a região dela, abdominal, estava inflamada, sabe? Doente. Não era para ela sobreviver daquele jeito. Não era. Aham. E ela ainda viveu uns 6 meses a mais do que o meu avô. Isso eu trago para mim, me arrepiando de novo, que tem muito a ver com o propósito que ela tinha, porque ela cuidou do meu pai, dos meus tios, das minhas tias, não cuidou de uma forma muito funcional, é verdade, mas ela ainda pegou outras pessoas para criar, outro filho para criar, e ela tinha esse propósito na vida dela de rezar, eu não sei bem, não é científico, né, mas a crença
o placebo, mas ela tinha esse propósito, tinha isso. E aí, quando ela ainda viveu mais do que meu avô, eu achei muito interessante essa diferença, sabe? Meu avô faleceu muito rápido e ela ainda viveu muito mais. Então, vamos buscar o nosso propósito. Se você ainda não tem, começa a buscar, começa a olhar para si. Acho que o ponto de partida é o autoconhecimento, o autodescobrimento, né? Como a gente vem mudando a forma. Porque se conhecer, a gente se conhece a vida toda. Então, vamos descobrir o que é que faz a gente sentir, o que é que faz a gente gostar de algo, assistir algo, ouvir algo, o que é que nos motiva, como bem você falou, né? Aham. Lembrando, a gente sempre fala aqui, né, que os nossos vídeos estão todos os temas interligados, os conteúdos, na verdade, e lembrando que eu falei no início do vídeo, né, que a questão do sentido de vida, propósito de vida, faz parte da felicidade genuína, que é necessário que você tenha um sentido, você se sinta pertencente e podendo contribuir com o mundo de alguma forma, para você se sentir realizado e, obviamente, feliz, né? Isso mesmo. É isso E aí. falando só sobre isso, que você pediu para eu trazer um exercício, para Ah, esse vídeo eu não vou trazer, porque eu vou recomendar para assistir o anterior, se você ainda não assistiu, o nosso último vídeo, que lá tem um exercício que também vai caber aqui. Porque como é que a gente encontra o nosso propósito? No aqui e no agora. Porque tudo que passou, já passou, a gente não tem como voltar, não tem como refazer, não tem como mudar as nossas escolhas, a gente tem que aceitar. O futuro ainda não veio, ele está sendo construído agora, nesse agora. exato momento em que você assiste esse vídeo. Então, assim, estado de presença, você vem por agora com o exercício que eu passei no último vídeo, dos sentidos, que é você se conectar com o seu corpo, que é de onde vem o impulso, a motivação. E aí você vai começar a se descobrir e saber o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você quer fazer, qual é os seus limites, e aí você vai buscando pouco a pouco o seu propósito. Se não consegue de outra forma, determine para você hoje qual é o seu objetivo. Você faz um curso, você faz o que mais? Termine esse É curso, tudo, né? Desde o relacionamento, a gente está falando tudo. É por quê? Por quê? Por que que eu isso. estou nesse lugar, nesse relacionamento, nessa cidade, nesse emprego, com essas amizades? Por que essas amizades? Né? Pronto. Vai nos porquês. Faz o exercício do anterior, tá? Ele serve também para isso. Porque tudo é o olhar para dentro, o buscar dentro, as respostas estão dentro. Não adianta você vir buscar nos outros as respostas. E eu vou até trazer uma citação de Matrix, tem um momento lá do Legal. filme Matrix, que diz assim: há uma diferença de você saber e de você trilhar. Descobrir um propósito é um caminho que você tem que percorrer. Eu me formei em contábeis. Se eu não tivesse buscado, eu não estaria hoje sendo terapeuta, que é realmente o que eu sinto que eu vim para fazer nesse mundo, que é ajudar pessoas, assim, a partir das minhas próprias experiências, inclusive. Então, assim, a gente aqui, como terapeuta, e trazendo esse conteúdo, a gente está te mostrando uma porta, mas abrir a porta e entrar é com você, é uma ação sua. Lu, vamos para a notícia da semana? Você separou alguma notícia que você achou Ah, interessante? eu esqueci de anotar a fonte, mas Instagram, influencer, né? Só que parece que as pessoas estão se autodiagnosticando pelos TikTok, por vídeos de conteúdo, por exemplo, como hoje, né? Se a gente trouxer um assunto de alguma doença, gente, não façam isso. A notícia que eu vi foi essa, né? As pessoas chamando a atenção para que não se autodiagnostiquem com transtorno ou o que quer que seja por vídeos na internet, seja de psiquiatra, de terapeuta, de psicólogo, de psicanalista. Para você ter um diagnóstico, você precisa ir no profissional capacitado para te dar um diagnóstico. Por exemplo, nós aqui nós não podemos dar diagnóstico de transtorno de ninguém, né? E a medicação, essas coisas. A gente trata de questões emocionais e trazendo o todo. Mas, por exemplo, eu tiver uma cliente que precisa
de um diagnóstico de transtorno de ansiedade, eu vou encaminhar para um psiquiatra. Então, a notícia que eu vi tem a ver com isso, assim, para trazer esse alerta também para cá, para o nosso canal. Aham. Eu vi a notícia ontem no Instagram, chama Nana Rude, não sei como é a pronúncia, é no Instagram de uma mulher aposentada de 61 anos que acreditou que estava namorando Johnny Depp Ai, eu pela vi. internet e transferiu para ele dos 208.400 reais. Ela vendeu uma casa e um carro para passar esse dinheiro para ele. É interessante isso, né? Isso é um golpe tão que não é novidade, que tem um nome, gente. Não sei se você sabe disso, Lu, chama catfish. Esse Não tipo de sabia. golpe que a pessoa se passa por outra e aí eles ilude, né, que está namorando e aquele amor todo, e a pessoa simplesmente se engana. Eu acho muito curioso isso, do ponto de vista terapêutico mesmo, como que uma pessoa se deixa enganar dessa forma, né? Até porque o Johnny Depp é milionário. Eu fiquei pensando, o que será que ele falou para ela? Ah, estou passando pelo divórcio com a Amber Heard, e aí eu fiquei sem trabalho. Como que seria, né? Mas, enfim, eu não estou rindo de ninguém, é só porque é realmente uma situação muito curiosa, né? A gente que olha por fora fala assim, mas como assim? Como assim? E como que ela achou que estava namorando o Johnny Depp, assim, né? É isso, a notícia que eu achei interessante. Bom, vamos para a indicação da semana. O que que você trouxe para nós, Lu? Olha, hoje eu saí um pouco da regra que eu estava fazendo nos últimos. Eu queria indicar para as pessoas um app, um aplicativo de terapia holística que se chama HIT, HIT. Você pode baixar, acredito que em qualquer celular, Android, iPhone também, mas tem muito conteúdo. Você também pode se conectar com terapeutas lá, né? Se você quiser uma consulta de várias abordagens, né? Tem astrologia também por lá, tem um bocado, né? Tem de tudo, acho que. E tem assinatura, mas você também pode acessar gratuitamente. Você vai ter um pouco de limitado se você não assinar, mas a assinatura também é baratinha, tá? R$ 121 por ano. Mas o que eu queria trazer é isso, assim, porque é um aplicativo que tem muito conteúdo sobre o mundo holístico e está crescendo, está com várias parcerias e também tem lojas que também vendem produtos holísticos, cristais, incenso, óleos, enfim. Então, eu achei bem legal trazer para cá, para as pessoas que nos acompanham, que assistem nossos vídeos, vai lá, baixa e começa a ler, começa a se inteirar. Eu lembrei de uma frase da professora, da doutora Ana que eu vi, mas eu acho que eu não vou lembrar aqui, que Lá é no HIT? não, é um que tem a ver com isso. O seu Hum. mundo é do tamanho do seu conhecimento. Não tenho certeza se é isso, mas eu vou até botar depois eu coloco no comentário do vídeo essa frase, que é para trazer assim: você não pode saber fazer algo sem ter o conhecimento. Então, quanto mais você adentra no mundo holístico, conhece e tal, mais clareza você vai ter sobre você mesmo e, consequentemente, sobre o seu propósito. Eu vou recomendar para a galera o Instagram, que é da nossa atual mentora, minha e da Lu, a Paula Gasparini, que hoje, tanto eu quanto a Lu fazemos cursos com ela, né? São cursos diferentes, mas Sim. nós fazemos. Mas o Instagram dela é uma linguagem muito acessível para o público leigo. E o material dela é realmente esse material de autoconhecimento e que eu acho que tem muito potencial de ajudar muitas pessoas, né? Então, realmente vale a pena. Paula Gasparini, tá? O nome do Instagram dela é o nome dela mesmo. Então, independente se você quer ou não fazer curso com ela, às vezes, eu não sou terapeuta, eu não quero ser terapeuta, tudo bem. Aproveite para você essa fonte de autoconhecimento que é riquíssima também. E eu acho que a gente tem que compartilhar essas boas fontes. Afinal, a gente tem um propósito aqui, né, Lu? Com certeza. Gente, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final.
que participou de todo esse conteúdo. Não esquece de deixar o like, manda esse vídeo para todo mundo aí das suas redes sociais, tá? Vamos continuar plantando essa semente. E, Lu, eu vou me apropriar do tema de hoje, do propósito, e mais uma vez te agradecer por dividir esse propósito comigo, que é de curar o mundo, né? Tem até uma psicóloga que ela usa essa frase, vamos curar o mundo. E eu acho que nós todos estamos envolvidos nesse propósito, né? De fazer o bem, de curar o mundo, de ajudar as pessoas a viverem de uma forma mais leve, mais feliz, com muito mais saúde mental, pessoal, tudo. Então, E muito obrigada. só complementando, e sabendo lidar com os desafios, porque a vida tem os desafios Exato. não vão deixar de existir, tá bom? É um prazer estar aqui, Carla, é sempre bom bater esse papo, eu aprendo muito, eu absorvo muita coisa com você também. Eu também. E pode despedir da galera para a gente encerrar. Minhas corujas, eu gosto de chamar meu povo de coruja, lembrem de comentar, de deixar o feedback que é importante pra gente, tá bom? Muito obrigada por vocês me acompanharem, por me seguirem, por me ajudarem e contribuírem também com a minha vida. Tá bom? Até o próximo. Não deixem de assistir os outros também, tá? Que cada um vai se conectando. Vocês Isso vão aí. saber quando assistir. Beijo. Beijo, beijo.